Caute, vamos lá, porque eu acredito que ainda muita gente tenha dúvida sobre essa tal portaria normativa aí da Receita Federal, porque as pessoas querem saber na prática o que isso significa. Até trago aqui, uma pergunta do Laércio. Significa que não é mais necessário declarar o IR anual? É a pessoa física que vai ter que informar para a Receita que está fazendo movimentação financeira acima de R$5.000? Acho que tudo isso a gente precisa esclarecer aqui para quem nos acompanha, porque a Receita simplesmente jogou isso a partir do dia 1º de janeiro e nós, pagadores de impostos, ficamos reféns. E também quero que você explique, Caute, quem mais vai ser impactado com essa medida importante. Vamos lá, vamos fazer um exemplo para o nosso público entender. Primeiramente, respondendo a pergunta do Laerte, não, vai ter que continuar fazendo imposto de renda, fim da história, não tem escapatória. Vamos pegar um exemplo de quem vai ser impactado por isso. Lembrando, a Receita Federal disse que a partir do 1º de janeiro, quem movimenta mais de R$5.000 por mês vai ter o seu CPF debaixo da lupa, ou seja, as instituições de crédito, as instituições financeiras, as fintechs, os bancos já faziam isso, mas agora os PicPay da vida, até o cartão da loja de varejo, se você movimentou mais de R$5.000 por mês, vai comunicar isso para a Receita. Antes não era assim. Não é ganhar R$5.000, é movimentar. Ou seja, se você ganha R$4.000 e gastou 1.000, já deu 5.000. Então, entrou 4, saiu 1, gastou R$5.000, movimentou R$5.000. Então, movimentou R$5.000, a Receita vai olhar o CPF da lupa. Vamos fazer um exemplo prático de quem vai sofrer com isso as consequências diretas. A minha faxineira, senhora Edilane, que vem uma vez por semana, ganha R$200 por faxina. Ela trabalha 22 dias por mês, os dias úteis, ela faz R$200 vezes 22, dá R$4.400 por mês. A Edilane claramente não declara isso na Receita Federal porque ganha de um e de outro, outra pessoa que pede faxina, e ela obviamente gasta mais do que R$600 por mês. O CPF dela vai estar na lupa. E o governo federal vai querer dela 27,5% de imposto. Além disso, eu imagino que, como a Edilane, muitas outras pessoas, faxineiras, o vendedor ambulante, a senhora que aqui na Paulista vende o seu pãozinho, o seu café na frente do metrô, o mecânico, a manicure, a pedicure, a cabeleireira, essas pessoas não declaram 100% na sua renda. E essas pessoas que recebem Pix para dar o pão de queijo aqui na esquina da Paulista vão ter que pagar imposto de renda em 27,5%, com multa, juro e correção que a Receita vai cobrar. Mas, além disso, muitas dessas pessoas, como as faxineiras, por exemplo, os brasileiros mais humildes, pedreiro que faz bico, os chamados maridos de aluguel, além desses bicos, eles recebem auxílio social, Bolsa Família, BPC, auxílio gás, ou auxílio para filhos, etc. E o governo federal vai olhar as contas dessas pessoas, se movimentarem mais de R$5.000, vai ver que essas pessoas ganham benefício social e imediatamente vai cortar esses benefícios. Ou seja, uma pessoa que ganha R$4.400 por mês, dá mais uns R$1.000 entre Bolsa Família, auxílio, gás, etc., ela vai perder 1/5 da sua renda de um dia para o outro. Em um país onde temos uma inflação de alimentos monstruosa, essas pessoas vão passar fome. Ou seja, no final das contas, teremos mais impostos pagos pelos brasileiros mais pobres, teremos um aumento da pobreza, porque as pessoas precisavam desse dinheiro para fechar as contas do mês, e essas mesmas pessoas que fazem parte das camadas mais baixas, mais humildes da população, e que foram, no passado, o eleitorado cativo do PT. Ou seja, chegaremos a 2026 com uma economia em recessão, inflação nas alturas, real desvalorizado e as camadas mais baixas da população que pagarão mais impostos. Basicamente, além de um estelionato eleitoral do PT que prometeu picanha, cerveja, isenção para quem ganha R$5.000, além de um estelionato eleitoral, estelionatários eleitorais, temos também politicamente idiotas, porque vão pegar uma população enfurecida que irá para as urnas com as narizes saindo fumaça de raiva pela redução do seu padrão de vida de um dia para o outro. É isso que vai acontecer. Quer dizer, pode ser um grande tiro no pé desse governo, essa medida. É tão surreal que parece absurdo. Eles não entendem. Eles não entendem o dano que isso vai ser para milhões de brasileiros. Lembramos, quantas pessoas hoje têm carteira assinada no Brasil? Seja aqui, já pagam os impostos direto. São 40 milhões. Nem isso. Somos 220 milhões de brasileiros, 200 milhões de brasileiros. A maioria dos brasileiros são informais. Essas pessoas vão ter a sua renda diminuída em 1/5.
Imagina só, o seu salário diminui de 1/5 de um dia para o outro. No mínimo, você fica um pouco nervoso, né? Deixa eu ouvir o Consta sobre essa normativa aí da Receita Federal. Alguns estão falando que é um fiasco, também comparando até com a taxa das blusinhas, que foi bastante polêmico, mas no fim das contas, né, Consta, é aquela sanha arrecadatória que a gente viu desde o primeiro dia do Lula 3, né? Arrecadar porque não cortam gastos e querem arrecadar de tudo que é jeito. Dizem que não é um novo imposto, mas vão cercar vão fechar o cerco, né, para os pagadores de impostos brasileiros. E quero avisar que já chegamos a 100 mil telas nesse momento. O brasileiro está interessado, sim, em como isso vai interferir no bolso, claro, de todos nós. Está interessado, está vendo que é um governo que só pensa naquilo, tem uma verdadeira tara por mais arrecadação e controle, porque nós não podemos deixar de fora esse aspecto da medida, né? Um controle que remete ao panóptico do Bentham, ao Big Brother do Orwell, né? Uma coisa de ter cada cidadão brasileiro, né, sob a lupa para poder controlar a vida dos indivíduos. É disso que se trata, e todo regime comunista sempre fez isso. Mas o problema é que a população não está sabendo muito bem como se proteger, para onde correr, né? Claro, tem alguns mais sofisticados que falam em Bitcoin, mas está me parecendo que vai acontecer que nem na Argentina lulista, que está sendo resgatada agora pelo liberal Javier Milei, né? Que colocou de volta a economia nos trilhos. Na Argentina lulista, todo mundo correu para o dólar, para moeda, papel, moeda mesmo. Você imagina nesse cenário de controle e tara por arrecadação, falar da tal moeda digital do Banco Central, o Drex, né? A gente sabe do que se trata. A gente sabe que eles só pensam naquilo. É um governo que gasta, como o próprio deputado esclareceu, né? 16 bilhões para a Lei Rouanet dos artistas engajados, tem. Agora, vão cortar benefício social, não vão fazer uma política de controle da gastança pública, não tem nenhum projeto para corte de gastos, não tem nenhuma grande notícia de operações para combate à corrupção em larga escala, que voltou, obviamente, à ordem do dia com o ladrão que voltou à cena do crime, como diria Alckmin, né? Então, de novo, para empreiteiros companheiros, bilhões. Para o povo que gira, não quer dizer que ganhe isso, 5 mil reais por mês, vamos meter a lupa e, eventualmente, mais impostos. É o governo dos pobres, porque adora tanto os pobres que pensa sempre em multiplicá-los.